A paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo a todos nós, meus queridos e amados irmãos. É com alegria que eu estou aqui. Mais uma vez, o seu irmão em Cristo, Fernando Aquino, para mais um vídeo, mais uma lição. Confesso que estava um pouco meio sumido aí, como eu havia dito em vídeos anteriores. Sempre que eu dou uma desaparecida daqui é porque eu estou aí, graças a Deus, cuidando das questões relacionadas à minha família, minha casa, meu ministério, e que, para mim, é lógico, tem primazia. Eu sempre tenho buscado auxiliar a minha família. Passei momentos difíceis relacionados a questões ligadas à saúde. Quem me acompanha sabe que eu não ando muito bem de saúde, mas eu glorifico a Deus porque Deus tem feito coisas maravilhosas, na minha vida e na vida da minha família. Então eu estou aqui para mais um vídeo, para estar com vocês, a comentar. Hoje falaremos sobre a lição 7, cujo título é aí, Discipulado Cristão. Pensa num tema importantíssimo que nós estaremos tratando aqui dentro dessa lição. Essa lição está, a princípio, muito boa e a gente vai perceber e aprender muita coisa. O texto bíblico básico dessa lição está em Lucas 9, dos versos 23 ao 26. Também está em Mateus 28, versos 19 e verso 20. Temos aí o nosso texto áureo, que está em 1 Coríntios, capítulo 11, verso 1, onde Paulo, escrevendo aos Coríntios, disse: sede meus imitadores, como também eu de Cristo. A palavra introdutória dessa lição nos diz, e leiamos juntos, a fim de compreendê-la. O texto de Mateus 28, versos 19 e 20, é emblemático na demonstração do que Deus espera de toda pessoa salva em Cristo. Nessa passagem, Jesus dá uma ordem imperativa. Então nós temos aí o versículo fracionado e vamos ler as partes que estão na lição. Ide, ensinai todas as nações. E aí a segunda parte nós temos aguardar todas as coisas que vos tenho mandado. Todo seguidor de Jesus deve obedecer a este mandamento sem adiamentos e com esforço pessoal intenso, pois ele reflete os propósitos divinos em relação à humanidade. Então nós estamos começando aqui, como já dissemos, mais uma lição. E o nosso foco, logo, a meta para este vídeo é falar um pouco sobre discipulado. Então a gente percebe que é uma lição de grande relevância, muita importância, já visto o fato de que nunca foi tão atual falar sobre discipulado. Nós estamos tendo muitas dificuldades quanto a isso, essa questão de discipular, essa questão de orientar, de fazer com que pessoas venham realmente tornarem-se seguidoras genuínas de Cristo. Então a gente vai olhar para alguns pontos que a lição traz. Eu vou tentar ser, como eu sempre tenho tentado ser também aqui, fazer o que eu procuro fazer, sempre que é ser fiel à lição, ao conteúdo da lição, embora a gente está aqui para trazer também subsídios, ou seja, falar questões que talvez possam te auxiliar um pouco mais aí. Eu acredito que você já tem alguma coisa pronta, professor, que me assiste, mas é sempre bom olharmos para procurarmos entender mais sobre esse ponto. Então nós temos aqui, tudo começa com uma palavra dita por Jesus, o ide, uma ordem, e essa ordem está no imperativo, logo por isso nós dizemos ordem. Então Jesus nos enviou a irmos às nações, às demais nações, por todo o mundo, melhor dizendo, pregando, anunciando, e dentro desse pregar, anunciar, batizar, outras coisas que estão também inseridas no contexto ali, nós temos o discipulado. Nós somos chamados por Cristo como discípulos para também fazermos discípulos, e é sobre isso que nós vamos começar a tratar a partir de agora. Vem comigo então para o primeiro tópico, olhando aqui para discipulado, uma área que não admite falhas e ou omissões. Então a gente já percebe aí a grande importância de atentarmos para esse detalhe, gente? Não dá para falharmos, muito menos também sermos omissos quanto a esse chamado que o Senhor Jesus nos deu, essa ordem maravilhosa dada a nós por Jesus. Continuando, nós temos o primeiro subtópico que diz aí, discipulado, um ideal antigo. Discipulado não é uma ideia moderna. Aliás, este método permeia toda a Escritura Sagrada. Por exemplo, Moisés foi mestre de Josué, Noemi discipulou Ruth e Elias discipulou Eliseu. O Senhor Jesus utilizou-se dessa estratégia e tinha próximo dele muitos discípulos. Trata-se, por assim dizer, em última análise, de um mandamento do próprio Senhor da igreja. Então nós precisamos começar, já que estamos falando sobre discipulado, embora aqui a gente não tenha uma definição ainda de discipulado, eu estou seguindo a lição,
A gente não vai parar para tentar entender o termo, né, a expressão discipulado, mas olhar para um ponto já que o discipulado é bem antigo, né, muito antigo. Então, para começar, seguindo aqui esse padrão da lição, me acompanha aí. Então, a gente já percebe que o discipulado não é algo que veio de hoje, né, é muito antigo, né. E aí a gente já percebe também, olhando para a Bíblia, que muitos dos homens de Deus e mulheres de Deus, muitos se fizeram valer desse processo de discipulado, né, dessa prática tão abençoada. E aí nós temos alguns exemplos bíblicos. Nós temos Moisés, que se tornou o mestre de Josué, nós temos Noemi e Ruth ali no discipulado, e também nós temos Elias e Eliseu, e é claro, eu vou falar de Jesus já já. Para começar então, o que nós precisamos entender, e eu já diria de maneira bem clara e específica aqui, eu acho que esse primeiro subtópico, ele já nos ajuda a entender de maneira plena como trabalhar melhor o discipulado hoje. Por quê? Porque o que eu estou vendo aqui? A revista ela traz exemplos, e ela já começa falando inicialmente de Moisés e Josué, e ela segue com Noemi e Ruth, e aqui eu tenho Elias. O que nós descobrimos relacionados a esses três exemplos, e é claro, Jesus, o maior de todos os exemplos, mas é que tanto Moisés, quanto Noemi, quanto Elias, eu diria que realizaram um bom discipulado na vida de seus discípulos. Por quê? Porque não se fizeram valer desses momentos para inserir na mente dos discípulos suas ideias, suas ideologias, mas se fizeram valer desse momento para, de maneira específica e clara, apresentar o Deus que eles adoravam, logo o Deus que eles serviam. Aqui nós temos Moisés sendo o mestre de Josué. Por quê? Eu acredito que Moisés tenha feito Josué entender quem é o Deus que se encontrou com ele lá no Monte Horebe, né? Nós sabemos que o encontro de Moisés com Deus, a princípio, né, o primeiro encontro de Moisés com Deus, de maneira específica, vai ocorrer quando de Êxodo capítulo 3, Moisés está cuidando, apacentando as ovelhas de seu sogro, Jetro, Reuel, entenda que um é nome e o outro é título, e aí, nesse momento, Deus fala com Moisés por intermédio de uma sarça, a qual Moisés viu aquela sarça que se queimava, não se consumia, ele para ver, né, tomado de um certo temor, espanto, Moisés se aproxima daquela sarça e aí haverá esse encontro abençoado. É interessante que, a partir daí, Moisés parece que se fecha um pouco para isso, meio que tenta fugir do chamado, mas é inevitável. Deus o leva, Deus o conduz, Deus o faz retornar ao Egito. E ali no Egito, coisas maravilhosas Deus fez a ponto de tirar o povo de lá. Mas como nosso foco aqui é Moisés e Josué, nós vamos entender o seguinte. Eu vejo Josué alguém que, olhando para a vida de Moisés, não observou só a questão relacionada à ideologia, ao pensamento, à visão, à cosmovisão de Moisés. Mas o que chamou a atenção de Josué, o que atraiu a atenção de Josué, foi o quanto Moisés estava ligado a Deus, o quanto Moisés havia abraçado o seu chamado. Isso que é interessante. Então eu penso, tá? É um pensamento meu, eu acredito que você é lógico, não é obrigado a concordar comigo aí, mas o que Moisés fez para com Josué, para que esse discipulado fosse tão impactante, tão forte, foi o fato de que Moisés apresentou a Josué, fez com que Josué pudesse ver, conhecer, compreender e entender o seu chamado. Logo, Deus, na vida de Moisés, pôde ser visto por Josué. E o mesmo se dá também com Noemi e Ruth, porque nós, a princípio, sabemos, né, eu estou tentando ser específico e breve aqui, para não tomar tempo, mas nós temos Noemi morando com sua família, a princípio em Belém, Efrata, né, Belém de Judá, como costumamos falar, e aí o contexto é muito claro, uma fome terrível vem ali, a família de Noemi, chefiada por seu marido Elimelec, né? Elimelech, meu Deus é rei, Elimelec, junto a Noemi, Malom e Quilion, cujos nomes nos trazem dúvida, né? Qual pai, qual mãe colocaria nos filhos o nome de Malom e Quilion, ou seja, doente, definhado. Logo entendemos que o autor nos quer mostrar algo, mas fica para uma outra aula, uma outra lição, caso queira também comentar algo sobre isso. Sempre deixo aqui meu WhatsApp no final para que a gente possa falar questões que eu talvez não tenha tempo hábil de citar aqui, embora tenha falado. Mas o ponto específico é que Noemi, então, se vê numa situação difícil, na qual seu esposo, tomando a ela e seus filhos, vai para a terra de Moabe, e ele passa a peregrinar naquela terra. E chegando em Moabe, muita coisa aconteceu, mas dentre essas coisas, seus filhos, né, Malom e Quilion, casaram-se com duas mulheres, a saber, Ruth, a qual conhecemos, e Orfa.
Não confunda com órfã, tá? Que existem pessoas que dizem que o nome da mulher é órfã, porque não tinha pai e mãe, então ela era órfã, não é orpá no hebraico, orfá no português. E aí, fechando esse ponto, gente, específico, vamos lá. O que nós temos aqui para entender? Nós temos o fato de que, em dado momento, após a morte do marido, logo por conseguinte dos filhos, há 3 viúvas na casa. Noemi, então, convoca suas 2 noras e lhes pede que vão para suas casas, se casem novamente, ela não tem mais o que oferecer-lhes. Sabemos que Orfa, ela volta para seus pais, inclusive esse é um ponto interessante, né? Há quem diga que a tradução do nome Orfa quer dizer aquela que olha para trás, ou nuca, né? A palavra nuca, orpá, do hebraico, nuca, ou olhar para trás. E aí é interessante que Ruth segue Noemi, mas o que teria levado Ruth a seguir Noemi? É claro, além dos laços afetivos que elas mantiveram como sogra e nora, se bem que eu vou ser muito franco com vocês, eu só considero esse sentimento sogra, essa obrigação sogra, nora, a partir do momento que o marido estava casado, ou seja, enquanto o filho de Noemi estava vivo, Ruth era nora. Mas a partir do momento em que esse homem morre, ela está livre para casar com quem quiser. Isso aí, não importa a lei que a gente use, o código que se use, toda pessoa viúva está livre para casar com quem quiser. Então isso fazia com que Ruth não precisasse mais considerar como nora de Noemi. Então não é só o laço afetivo familiar, mas Ruth viu, Ruth aprendeu, Ruth descobriu, glória a Deus por isso, que havia algo a mais na vida de Noemi. Noemi tinha um Deus, Noemi adorava um Deus glorioso, santo, ela adorava o Deus, o Todo-Poderoso. E aí, isso também é um ponto forte, e por isso há esse discipulado, há essa orientação. Não porque Ruth não é o carisma, não é só a simplicidade, a sagacidade, a inteligência, a tenacidade de Noemi que atraiu Ruth, não. Mas o Deus de Noemi, ele mudou o coração e a vida de Ruth. Por fim, eu fecho essa primeira parte com Elias e Eliseu, né? Sabemos que Elias, para ganhar tempo, estava na caverna, deprimido, depressivo, entristecido, frustrado até certo ponto. E aí Deus, naquela caverna, dá a ele 3 ordens, das quais eu disse: levanta-te, então, em primeiro lugar, se levanta daí, vai a Azael e unge como rei da Síria, vá também a Jeú, filho de Ninsi, e unja como profeta, como rei, tá, em Samaria, e por fim, unja a Eliseu, filho de Safate, né, por último, como profeta em seu lugar. Embora Elias tenha ido primeiro a Eliseu, tamanho sofrimento, a correria que estava, a dor na mente de Elias. Mas o ponto claro é que a partir dali, Elias encontra Eliseu, filho de Safate, em Abel-Meolá, joga sobre si a capa, Eliseu entende o chamado e passa a seguir a Elias. Mas era a fama de Elias que atraía Eliseu? Foi a fama de Elias que foi suficiente para o discipulado? Eu creio que não, está muito claro que não. Mas Elias fez com que Eliseu pudesse achegar-se um pouco mais a Deus. Não que Eliseu não conhecesse a Deus. A índole dos rapazes, a índole do jovem nos mostra que ele conhecia a Deus, tanto é que ele era um jovem obediente, e muito, diga-se de passagem, obediente. A primeira coisa que ele fez quando Elias lançou a capa sobre ele foi ir aos pais, como uma espécie de reconhecimento. Os pais eram alguém obediente aos pais, né, cumpria esse mandamento de maneira clara, despediu-se dos pais, beijou os pais, festejou junto aos amigos, era um camarada para ali abençoado. Mas o modelo de discipulado que eu diria, que eu colocaria tanto para Moisés com Josué, Noemi com Ruth e Elias para com Eliseu, é que todos esses 3 exemplos nos fazem perceber que foi o quanto o discipulador apresentou de Deus que fez com que os discípulos pudesse se aproximar ainda mais, conhecer ainda mais. Então Josué caminhou enquanto pôde ao lado de Moisés para receber mais de Deus, não mais de Moisés. Ele não absolvia Moisés, ele absolvia de Deus o que de Deus estava na vida de Moisés. Ruth estava com Noemi não só por uma questão afetiva, uma questão ligada a laços familiares, não só por dó, pena, piedade, compaixão de sua idosa sogra,
mas principalmente pelo fato de que Deus, na vida de Noemi, esse exemplo maravilhoso, Ruth viu aquela mulher sofrer tanto, passar tanta coisa, mudar para tão longe, ainda assim continuar vivendo, continuar buscando, embora tenha dito, não me chame de Noemi, me chame de Mara, amarga, ela se sentia amarga, mas isso não significa dizer que ela tenha desistido da vida, parado de lutar. E isso, esse de Deus, né, essa presença de Deus na vida de Noemi impactou a vida de Ruth. E logo, é claro, a presença de Deus na vida de Elias impactou poderosa e gloriosamente a vida de Eliseu. Eliseu pôde se aproximar mais de Deus por intermédio da proximidade que tinha com Elias, a ponto de ele poder dizer: eu quero a porção dobrada, a sua porção dobrada, a porção dobrada de Elias, eu quero ser mais que Elias. Há quem traduz assim, há quem explique assim, há quem aplique assim, mas é muito claro no texto. Nós estamos falando de uma cultura na qual a porção dobrada só era dada a filho primogênito. Então, Eliseu quer muito mais do que simplesmente fazer o dobro, né? Eu quero fazer o dobro que você, eu quero ser 2 vezes mais que você. A gente não pode pensar, embora haja, dá para se aplicar assim, o texto daria vazão para isso, mas eu quero ir mais além e procurar entender que essa porção dobrada, eu quero ter mais de Deus que você, eu quero me aproximar mais de Deus que você, eu quero continuar esse legado abençoado com Deus que você tem, Elias. Aí eu acredito que Eliseu tenha pensado assim. Continuando, para não ficar preso só num slide, o Senhor Jesus utilizou-se dessa estratégia e tinha próximo dele muitos discípulos. Então, baseado aqui, não só em Mateus 10, que fala de muitos discípulos, não só em Lucas 10, que mostra 70 discípulos, mas também pegando um pouquinho lá de Marcos, né, eu acredito que Marcos 2, dali em diante, um dos motivos que fazia com que as pessoas procurassem, desejassem, ansiassem, tornarem-se discípulos de Jesus, era o que eles mesmo diziam: tu falas e tu ages com uma autoridade muito diferente, algo a mais. Nós não vemos, é como quem diz, né, parafraseando, é como se as pessoas dissessem: Senhor Jesus, ou Jesus, o que nós vemos no Senhor é muito além daquilo que nós vemos na vida dos fariseus, escribas e saduceus. Eles têm a Torá, eles têm a palavra, nos ensinam os mandamentos, eles conhecem muito bem os textos, mas nós não percebemos tamanha autoridade, dessa proximidade que o Senhor tem com o Pai, logo com Deus, é muito maior do que eles. Então, o que fez, é claro, com que Jesus arrebatasse ou arrebanhasse para si muitos discípulos, é o quanto Jesus apresentava de Deus, do Pai, da glória, embora, é claro, não esteja dizendo com isso, você já me entendeu, Jesus é Deus, o Espírito Santo é Deus, eu creio gloriosamente na Trindade. Só estou tentando fazer algumas aplicações. O ponto é que Jesus disse, né, que desceu para fazer a vontade do Pai, desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade daquele que me enviou é essa, de que nenhum dos que me deu se perca, mas que todos ressuscitem no último dia, logo entendendo, então, que o quanto Jesus apresentava de Deus fazia diferença. Então, trata-se, assim, por assim dizer, em última análise, de um mandamento do próprio Senhor da igreja. Falarei mais coisas, eu tenho um ponto, inclusive, importante e interessante para tratar na atualidade, mas eu vou deixar para fazer isso lá para o segundo tópico, e eu espero que você vá comigo para lá então. Então, não pula o vídeo não, vamos seguindo na sequência aí. Discipulado, significado e abrangência. Agora a gente passa para olhar questões mais etimológicas, né? Na Grécia Antiga, o termo era usado para fazer referência ao aluno de certo filósofo. O vocábulo grego matetes é usado no Novo Testamento com a mesma conotação: aprendiz, educando, aluno, aquele que segue. De forma geral, todo cristão que teve um encontro pessoal com o Senhor Jesus torna-se também seu discípulo e, por isso, deve assumir a condição de discipulador. Afinal, todos foram salvos com esse propósito. Assim, discipulado no sentido bíblico significa viver e levar outros a viverem como Jesus viveu. Então nós temos outro ponto importante aqui, discipulado, né, significado de abrangência. Nós temos a palavra grega mathetes, tá? Mathetes, a pronúncia é essa, mathetes, aqui pronuncia matetes. Fique à vontade para você pronunciar como quiser, mathetes ou matetes, ok? Ou matetes, a quem diga, não vai mudar nada no nosso ponto aqui. Mas, entendendo nós que a palavra discípulo, aqui aplicada no Novo Testamento, vem do grego, já visto o fato de que o grego é a língua oficial e original do Novo Testamento, embora um grego diferente, koini, koiné, kini,
depende da sua pronúncia aí. Então o ponto é que no grego a visão era que aqueles que se aproximavam dos sábios, filósofos e procuravam seguir suas pisaduras eram tidos e chamados de discípulos, embora nós tenhamos referências do Antigo Testamento também, discipulado, e aí no Antigo Testamento a língua primordial do Antigo Testamento, a língua máter, a língua, eu diria, ali oficial do Antigo Testamento seria o hebraico, na qual nós temos a palavra talmidim ou talmidim, fique à vontade como você quiser pronunciar. E aí o ponto é que essa é a origem da palavra. O que quer dizer então discípulo? É alguém que é um aprendiz, alguém que está no processo de aprendizado, educando, alguém que está sendo, é claro, também logo passando a ter um conhecimento e também sendo educado, melhorando sua maneira de analisar e ver, corrigindo pontos. É um aluno, ou seja, porque logo tem alguém que lhe ensina, um professor, e aquele que segue. Então, muito mais do que a área, no que eu diria, conhecimento e aprendizado, o aluno também, ou o discípulo também, precisa trabalhar a sua questão prática. Não é só absorver o que aprendeu e único e tão somente ter aquilo em mente, pensar, lembrar, trazer ao coração a memória o que aprendeu, mas além disso, melhor que isso e muito acima disso, é também o fato de que essa pessoa põe em prática tudo o que aprendeu. Então, ser um discípulo é viver de maneira prática tudo o que de maneira teórica, até mesmo prática, aprendeu. Pôr em prática aquilo que aprendeu, eu resumiria para ser específico. Então, nós temos aí a forma geral da questão. Qual é? A forma geral é que todo cristão teve um encontro com o Senhor, torna-se aí também discípulo. Então, ser discípulo é alguém que teve um encontro, discípulo no sentido da lição, no sentido bíblico, é para nós alguém que teve um encontro real com o Senhor. Esse encontro mudou minha vida, mudou meu ser, mudou minha cosmovisão, minha visão de mundo, e agora eu preciso, a partir desse encontro, passar a viver de modo a cada dia mais imitar, me aproximar daquilo que Cristo tem e é para mim como padrão. Isso que é interessante. Então, assim, vamos lá. Discipulado, no sentido bíblico, significa viver e levar outros a viverem como Jesus viveu. E aqui nós temos um ponto que já começa a trabalhar uma linha que deve ser analisada por nós. Qual é a linha, gente? Qual seria a maior dificuldade para alguns no discipulado hoje? É realmente ver Cristo na vida do discipulador. Esse é o ponto claro. Então eu vou trabalhar esse ponto aqui melhor, vou falar sobre o que atrapalha o discipulado, e eu acho que lá, pensando bem, já que eu não edito minhas aulas, eu não corto, faço cortes, nada, é tudo ao vivo aqui, sai ao vivo, então eu ia fazer um comentário aqui, mas eu vou levar você comigo até essa parte das questões que atrapalham, e lá o comentário que eu faria agora eu vou deixar para lá. Então, basicamente aqui, vamos ficar com isso, a princípio, nesse 1.2. O significado de discipulado. Então, discipulado, no sentido, nós temos a palavra matetes, que aponta para aprendiz, educando, aluno, aquele que segue, e dá-nos a ideia de que uma vez que eu tive um encontro com o Senhor, logo eu me torno, a partir de tal encontro, discípulo, e a partir daí também, uma vez discípulo, eu preciso trazer essas pessoas a Cristo, ou levar essas pessoas a Cristo, como você quiser falar, e isso faz de mim também um discipulador. Logo, aquilo que eu aprendi, eu preciso repassar a outras pessoas. E aí é o ponto. Continuando, nós temos, para não ficarmos presos lá só em travar o tempo, 1.2.1, a essência do discipulado. Entendamos. Existem muitos conceitos equivocados que obscurecem o entendimento quanto à prática bíblica do discipulado. Discipular é muito mais do que atender a encontros periódicos que nem sempre produzem edificação e aprendizado. Discipular é ajudar o outro a seguir os passos de Jesus, fazendo a sua vontade. Então nós passamos a entender um pouquinho. Discipulado na sua essência, abrangência, de maneira clara. O que é discipular então? Então, gente, discipular, na verdade, é muito mais do que se encontrar para fazer um estudo bíblico. Tá? Muitas vezes a gente acaba vendo aí, vamos marcar um discipulado. Então, na mente de algumas pessoas é marcar certos horários, locais específicos, com certas pessoas, pegar alguns textos bíblicos, ler tais textos, e ao término de tais textos, fazer aquela abençoadíssima pergunta. Você entendeu o texto? Compreendeu? Sim, entendi. Então, passemos para uma outra etapa. Concluindo, então,
Passando aquele período pré-estipulado, pré-estabelecido, tendo lido já tais textos, tendo feito já tais aplicações no texto, subentende-se ou fica entendido para alguns que a pessoa já foi discipulada, pronto, já sabe, já está ok, já foi entendido. Ficamos aí quase um ano tratando questões, lendo o texto bíblico, pronto, agora está aí. Gente, isso de maneira prática não é discipular. O discipulado é algo que vai para toda a vida. Talvez eu esteja falando a pessoas que tenham 50, 60, até 70 anos de crente. Você ainda é um discípulo. O discipulado seguirá. Lembremos do fato de que andar com Jesus era para os discípulos todos os dias uma surpresa. Os discípulos, embora próximos de Jesus fisicamente, sempre eram surpreendidos, sempre viam, ouviam, e às vezes tinham que realizar coisas que eles ficavam assim, estupefatos, maravilhados. Então, andar com Jesus todos os dias era uma escola. Quando Jesus estava em silêncio, ele estava ensinando algo. Quando ele falava, ele estava ensinando algo. Milagres operados, ensinamentos, prodígios, maravilhas. Então, esse é o ponto claro. Discipular é muito mais do que marcar o encontro com alguém e ler a Bíblia para essa pessoa e perguntar no final de tal leitura se essa pessoa entendeu ou não. Embora a gente precise sim fazer isso, não estou dizendo que não devamos. Só que nós não podemos, única e tão somente, fazer só isso e achar pronto, está mais que ensinado. Então não é só encontrar com alguém e ficar lendo aquela questão do encontro periódico marcado ali na nossa agenda, não. Discipular é algo que vai trabalhar o caráter da pessoa, vai trabalhar o dia a dia da pessoa. Discipular como está fechando aqui, discipular é ajudar realmente a pessoa a seguir os passos. Porque embora a gente ensine algo a alguém, embora um texto seja lido e aplicado na vida de alguém, isso não significa dizer que essa pessoa tornar-se a partir de então perfeita. A pessoa passará a conhecer o texto, quem sabe o contexto por trás do texto, passará a ter uma visão mais ampla do mesmo, porém, quanto ao seu dia a dia, a lidar com os problemas que surgirão no dia a dia, essa pessoa ainda terá, como nós também o temos, dificuldade para lidar com essas questões. Então, discipular, gente, a essência do discipulado é isso. A essência é essa, é estarmos todos os dias ajudando, auxiliando, fazendo com que as pessoas entendam que Deus também se faz valer de situações difíceis para ensinar, para discipular, para orientar. O grande problema é que nós nos tornamos tão triunfalistas, eu poderia dizer assim, que, entre aspas, que a gente só ensina as pessoas a partir de coisas, situações boas. Dispensa cheia, Deus operando. Emprego garantido, Deus operando. Saúde, Deus operando. Tá? A gente precisa entender que o discipulado também faz parte do pacote do discipulado, ensinar às pessoas que as adversidades também podem ser ferramentas utilizadas por Deus para falar conosco, para moldar o nosso caráter. Se nós nos acostumarmos só a ter, só a querer, só a possuir, só a conquistar, receba, que é uma das palavras mais utilizadas em nosso meio hoje, receba, meu irmão, tome posse, é uma das frases. Mas a pergunta é, receber o quê? Tomar posse de quê? Bênçãos materiais, benesses materiais, coisas para serem utilizadas e só poderão ser utilizadas nessa terra, e o porvir, e a vida vindoura, e a vida eterna. Esse é o ponto claro. Então nós precisamos entender que discipular, a essência dele, não é só marcar encontros, como diz aqui na lição, periódicos, e ficarmos ali lendo, lê aí, texto tal, anota aí, faz aí, por melhor que seja, o mais eficaz que seja, por mais necessário que seja fazer isso, sim, precisamos, mas é um acompanhamento, tá? Um acompanhamento que dura e dura por um grande e longo tempo. Embora, é claro, eu preciso fazer uma análise também aqui que eu não posso deixar de falar. Se nós também olharmos para isso aqui, precisamos analisar que é uma via de mão dupla. Por que via de mão dupla? Estamos discipulando uma pessoa. Isso significa dizer que nós seremos discipuladores de tais pessoas ou da mesma pessoa durante toda a vida dela, estaremos juntos? Não, nem sempre. Há casos nos quais nós devemos entender o seguinte: devemos mostrar às pessoas as questões bíblicas, apresentar essas pessoas a Cristo Jesus, levá-las a caminhar na fé e fazê-los entender também que haverão momentos em que elas, assim como Jacó no Jaboque esteve e outras situações bíblicas, precisarão estar a sós com Deus. Haverá momentos em que tais pessoas não poderão, não deverão e até
quem sabe fazendo, não conseguirão falar conosco. Deverão aprender a passar por tais situações. Então, esse é o ponto claro. Então, discipular não implica dizer que estamos nos tornando babá espiritual. Então, não confunda. Cuidado, você que está aí, para não confundir discipulado com babá, babysitter, babá espiritual. Não é isso. Não dá para passar a vida toda grudado nas pessoas. Nós também temos nossas vidas, nossas famílias. Há pessoas que, não sei porquê, cuidam tanto das pessoas lá fora, dos outros lá fora, que acabam esquecendo suas famílias. Então, casamentos acabam sendo destruídos, filhos acabam se afastando de pais. Por quê? Porque é muito fácil, eu vou dizer isso aqui, e acho que nem preciso repetir, é muito fácil cuidar da vida dos outros. O difícil é cuidar da nossa casa, nossa família. Então, discipular não é se tornar babá de ninguém. Discipular não é carregar ninguém nas costas a vida toda. Discipular é orientar e fazer com que tal pessoa entenda e adquira maturidade tal para saber que até as coisas difíceis da vida fazem parte da escola de Deus para nos preparar. Continuando, nós temos aqui 1.2.2, a credencial do verdadeiro discípulo. Qual é? A marca do verdadeiro discípulo de Cristo não está em sua habilidade oratória, nas demonstrações de poder ou na manifestação dos dons espirituais. O emblema distintivo do autêntico seguidor de Jesus é o amor mútuo. Jesus disse, né? Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Voltando aqui, vamos falar um pouco sobre o credencial, né? O que é a ideia de credencial? Credencial é aquilo que mostra quem a pessoa é, né? Fala a respeito dela, identifica alguém. A identidade do verdadeiro discípulo não está, a princípio, seguindo aqui a lição, na sua habilidade oratória, porque, cuidado, gente, não se deixem levar por isso. Há pessoas que, por falarem bem, né, se fazerem valer bem da voz, terem uma certa eloquência, e saber utilizar bem as palavras, acabam arrebanhando, arrebatando, levando após si multidões. Mas a visão clara é que não é só falar bem, senão, se for dizer assim, o que diríamos nós da política, né? Então, o político fala muito bem. Então, nem sempre a visão é essa, nem sempre a ideia é de que um bom discipulador é alguém que fala bem, que se faz valer bem do uso da retórica, da oratória. Então, não é isso, não é a habilidade oratória que fala. Eu diria, por exemplo, aí, o exemplo bíblico, tá? Que é o exemplo do Apolo. Vamos falar um pouquinho de Apolo, né? Nós temos aí em primeira... Não, minto, desculpa. Embora Corinto fale o nome de Apolo, mas Atos dos Apóstolos. Nós temos ali em Atos dos Apóstolos, perdão aí. Nós temos em Atos dos Apóstolos lá algo interessante. O quê? O fato de que Apolo estava em Éfeso, passa ali um tempo, quando Apolo sai de Éfeso e dirige-se a Corinto, por isso eu usei o termo Corinto, Paulo chega. E assim que Paulo chega na cidade de Éfeso, encontra 12 homens, há uma alusão até a Cristo, mas não vamos entrar nesse detalhe aqui, nesse mérito aqui. Mas Paulo pergunta para os discípulos que ali estavam, recebestes o Espírito quando crestes? A resposta deles foi qual? Nós nem, a princípio, sabíamos que havia... Como assim? Não entendemos. Então, nós entendemos que Apolo havia passado ali, pregado ali a palavra, porém, o próprio Apolo, um camarada que até onde sabemos, dominava muito bem a arte da retórica, um bom orador, Apolo, camarada muito eloquente, né? A eloquência de Apolo aqui chamava atenção, mas isso significa dizer que a eloquência não nos dá certeza de que nós temos o pleno conhecimento. Talvez a gente se comunique bem, fale bem, explique até bem, mas o não significa dizer que nós tenhamos ou detenhamos tal conhecimento. Então, nem sempre alguém que fala bem é um bom discipulador. Continuando, né? Demonstração de poder. Nós vemos aqui também que pessoas que acham, não, fulano é bom discipulador, por quê? Porque o camarada é poderoso, sisudo, como diria ali Estevão acerca de Moisés. O camarada é tremendo, abençoadíssimo. E há quem diga também, né? Aos dons espirituais, fulano é usado em todos os dons, fulano é muito usado. O termo usado ganhou conotação muito grande no meio pentecostal, né? Fulano é usado. Não diz, quando fala que é usado, você já entendeu, né? Oh, tremendo, oh, glória a ele, louvado seja ele para alguns, né? Mas a visão clara é, gente, que discipulador é alguém que ama.
Porque eu não posso parar tudo que eu estou fazendo na minha vida para discipular alguém, orientar alguém, ensinar alguém, levar Cristo a alguém ou levar alguém a Cristo, se eu não amar essas pessoas, se eu não tiver um amor no meu coração. Então, o ponto claro é, então nós descobrimos, nós passamos a entender realmente se estamos sendo bons discipuladores ou não, quando nós demonstramos por aqueles de quem ou a quem estão discipulando amor. É o amor que é o divisor de águas, o amor que faz a diferença, é o amor que nos atrai, é o amor que chama-nos a atenção, é o amor que nos faz entender de maneira plena como as coisas devem acontecer, devem ser ali realizadas. Então, faça por amor, aprenda, use-se, faça valer do amor. É o conselho que eu te dou, baseado, é claro, aqui nesse ponto bíblico e também da lição. Discipulado, o lado prático. Vamos olhar para a prática, então, vamos ser mais prático a partir de agora. O discipulado de Cristo apresenta algumas características como as que seguem. Vejamos, primeiro está aí. Talvez eu não coloque minha imagem só para ser específico, ou leia tudo e coloque minha imagem. Eu vou decidir aqui agora, ao vivo. Determinação para segui-lo. Vamos lá. Submissão à sua palavra. Perfil de servo. Confiança absoluta somente em Deus, não em riquezas ou qualquer outra enfermidade, ou efemeridade, perdão. Ó, como é que eu estou lendo enfermidade, desculpa. Generosidade com seus próprios recursos. O verdadeiro discípulo não é como o homem rico que ignorou Lázaro. Frutificação e, por fim, esperança plena de sua volta ao mundo. O que eu decidi, você já sabe. Já li tudo, agora eu só vou explicando aqui alguns pontos, tá? Baseado na tela. E deixe-me já colocar aqui, agora eu vou explicar. Vamos lá, então. O primeiro ponto é determinação para segui-lo. Então, na prática, um bom discípulo ou aquele que realmente deseja se tornar um discípulo de Cristo Jesus precisa estar determinado, tem que saber o que quer. Eu quero seguir a Cristo, esse é o meu desejo, essa é a minha vontade. É de livre, espontânea vontade segui-lo. Porém, segui-lo a qualquer custo, ser determinado na hora de seguir. Porque muitos dizem que seguia Jesus. Eu seguirei, né? Muitos falaram, né? Eu seguirei, mas deixa-me primeiro. Não vou nem entrar nos detalhes, né? Eu te seguirei onde quer que fores. Tá, mas deixe-me primeiro. O deixe-me primeiro, ou seja, alude ao fato de que eu tenho, se eu pensar assim, outras prioridades. Então, no processo de discipulado, se eu quiser realmente tornar-me um discípulo verdadeiro, genuíno de Cristo, eu preciso estar determinado a segui-lo. Este é o ponto claro. Segundo, enquanto eu estou seguindo a ele, e essa é a minha meta, é meu foco, eu preciso ser submisso, obediente à palavra. E ser submisso à palavra é fazer aquilo de maneira normativa, olhar para a palavra de maneira normativa, ou seja, os padrões bíblicos, todos eles aplicados à minha vida. Porque nós precisamos entender uma coisa, gente. Vou falar com homens aqui agora, é lógico, e o que eu falar para os homens também caberá aí às mulheres que estarão assistindo. Mas o ponto claro é entender o seguinte: o que Deus requer de um homem casado cristão? Um homem cristão, servo do Senhor e casado e pai, Deus quer essas três coisas de uma vez só na vida dele. Então Deus quer que esse cidadão, e a ordem aqui não vai alterar, tá? A ordem dos fatores não vai alterar o produto. Deus quer que esse homem seja, em primeiro lugar, servo, homem de Deus, pai e marido, ou, se quiser seguir uma ordem, servo, marido e pai, né? Porque o filho vem depois, ou no casamento. Mas o que é claro a entender aqui, gente? É isso. Não dá para dividir, não dá para, eu sou isso, ou sou aquilo, ou serei meio isso, meio aquilo. Todo homem cristão, casado e pai, tem que ser servo, marido e pai. A esse ponto, esse é o verdadeiro discípulo de Cristo. E logo a mulher também que assiste aí, a irmã que assiste, e seja muito bem-vinda aí, Deus abençoe sua vida, também entende o padrão. Ela precisa ser serva, esposa e mãe. Esses três pontos têm que andar juntos, ser submisso. E aí, quem é que vai nos orientar quanto a isso? A palavra. Quanto a ser um bom marido? Efésios 5:25. Ali também no texto dá a entender o que é a mulher. O contexto de Efésios também fala sobre isso. A mulher. Filho, Efésios 6. Né?
Pais, Efésios 6 também, não provocar ira. Filho obedecer, pai não provocar ira. Marido amar a mulher e a mulher ter a submissão, embora entendendo plenamente, biblicamente, o que seria essa submissão. Porque muitos estão trazendo a palavra submissão com uma conotação errada. Mas vamos lá, o ponto é esse. Então, em primeiro lugar, ser determinado, eu preciso seguir e ser fiel ao seguir a Cristo, submisso à palavra, tendo a palavra como regra de fé e prática para a minha vida, apresentar com as minhas atitudes um perfil de servo. Uma coisa é dizer que é servo, outra coisa é viver como servo, é ser servo. O perfil de servo deve estar presente na minha vida. Confiar absolutamente em Deus, plenamente, e confiança absoluta implica em confiar em Deus em qualquer situação, não importando se favorável a mim ou não. Isso que é interessante. Não em riquezas ou qualquer outra efemeridade, né? Confiar em Deus e não nas coisas, não em objetos, coisas da vida. Tem pessoas que se fiam na sua riqueza, se fiam no seu poder aquisitivo, financeiro, se fiam no seu intelecto. Mas o ponto claro é confiar em Deus, absolutamente em Deus. Ainda que a situação pareça adversa, estranha e inexplicável, confie em Deus. Ser generoso com seus próprios recursos, ou seja, usar os recursos que Deus lhe deu para abençoar as pessoas. Discipular também é isso. Discipular nem sempre eu, porém, vos digo, abra aí o texto. Discipular é ajudar. Porque se eu hoje tenho condições de estender a mão para alguém e ajudar, essa pessoa a quem eu ajudei, no dia em que as coisas melhorarem para tal pessoa, tais pessoas, elas ou ela também fará o mesmo. Vai ajudar a outra. Isso vai passar, isso continuará seguindo a sequência. Isso é interessante, isso é maravilhoso, é abençoado. Aí nós temos um exemplo, né? O homem rico tinha muita coisa, mas a alegria dele era sentar-se. Acredito eu pelo texto, o texto me dá vazão para entender isso, que esse camarada se assentava não dentro, né, embora as casas eram abertas, não tinha tanto muro quanto hoje, as casas não eram tão fechadas, não tinha tanta grade como a gente tem hoje, mas o camarada sentava-se numa posição na qual o Lázaro, do lado da porta, lá de fora, conseguia olhar para dentro da casa e ver ele comer, ou talvez ele comia até no terreno, no quintal. Isso não vai mudar nada no texto, mas é usar os recursos para abençoar e ajudar. Então nós temos aqui, frutificação, é dar frutos, é crescer na obra, ser discipulador e ser um verdadeiro discípulo, é isso, porque nós somos os dois ao mesmo tempo. Você que me assiste, eu sou um bom discipulador, quem sabe você está pensando, mas você é discípulo ainda. Eu sou discípulo de Cristo, como você também o é. Embora estejamos na nossa igreja talvez discipulando pessoas, mas somos discípulos. É bom sempre lembrarmos disso. Por fim, esperança plena de sua volta ao mundo. Se eu não crer que Jesus está retornando a este mundo, se eu não ensinar a vinda de Jesus para buscar ali a sua igreja, de nada me valerá tentar ou aparentar ser um discipulador, porque eu não ensinei nada. Se no final de tudo o meu discípulo não entender que Cristo está vindo para buscá-lo, eu acabei não fazendo nada, não serviu de nada. Tá? Se eu ensinar a meu discípulo a viver só para essa vida, só para as coisas dessa vida, ter a esperança só para esse mundo, de nada valeu tal discipulado. Continuando, segundo tópico, Jesus, o maior modelo de mentoria e discipulado. Vamos lá? Sua estratégia. Em primeiro lugar, Jesus escolheu Pedro, Tiago e João para estarem mais próximos de si. Depois desses três, o mestre escolheu os demais discípulos, que completariam seu colégio de 12 apóstolos. Posteriormente, o Senhor designou outros tantos, como nos informa Lucas, o médico amado. Nós temos aqui, a princípio, um padrão bem interessante, que é o padrão adotado por Jesus. Jesus, inicialmente, ele chamou para si alguns discípulos, há ordens quanto ao chamado de discípulos, e a gente acaba se perdendo, né? Marcos 1, Lucas 5, Mateus 10. Então a gente precisa juntar tudo isso e entender. E aí você vai para João 1, complica mais ainda, né? Porque João 1 nos faz entender que os dois primeiros discípulos são João, que escreveram o Evangelho, e o André e João, e a partir de então vieram os demais, André chamou a Pedro, então é uma sequência ali. Mas o ponto claro é que, à medida que ia discipulando, vamos ganhar tempo aqui, né? Não um chamado, mas à medida que já tendo chamado tais homens, Jesus for os discipulando, havia situações em que ele trazia para perto de si três, Pedro, Tiago e João, preparando os três para fortalecer os demais.
orientar e fortalecer os demais, porque via, acredito eu, algo neles, uma liderança nata, que os fazia, o que os faria auxiliar os demais depois. E aí, depois desses três, Pedro, Tiago e João, que estavam próximos e cada dia mais próximos de Jesus, e a gente tem exemplos claros aí, né, na oração, ele chamou os três, Marcos 9, na questão do jovem possesso, ali os 9 ficaram embaixo, e 3 já haviam subido para um monte, né, de transfiguração, Pedro, Tiago e João, então isso é comum ver Jesus fazendo isso com eles. Depois desses 3, Pedro, Tiago e João, aí o mestre, embora eu estou tentando trabalhar a lição, porque a lição diz que depois dos 3 ele escolheu os demais discípulos para completar tal. Eu estou tentando entender a lógica aqui do chamado, porque o chamado não foi assim, ele chamou os 3, depois mais, não, vamos tentar ser específico aqui. O que é o processo claro? Tanto é que André veio antes de Pedro, então foi seguir a ordem, mas esqueçamos disso, e você, professor, fique à vontade para aplicar como você julgar aí. Deixa eu ser mais específico aqui, para não me ater demais a detalhes aqui. Mas o ponto é, seguindo esse padrão, eu não vou pegar o chamado inicial, vou pegar o discipulado. Já tinha os 12, vamos pegar assim. E aí, no processo de discipulado, trabalhava mais com 3, não que não trabalhasse com os demais, mas ele trazia para perto de si 3. Dando continuidade a isso, passou a trabalhar com os demais, logo os 12. E posteriormente aos 12, nós já vemos 70 lá em Lucas 10. Então, a tendência é que uma estratégia prática para nós, discipulado. Talvez não tentar discipular o bairro inteiro de uma vez, um grupo de 1000 pessoas de uma vez, mas começarmos aos poucos. Se nós fortalecermos aqueles que nós iniciamos o discipulado, eles nos auxiliarão a discipular os demais. Isso é interessante. Eles nos auxiliarão a discipular os demais. E eu vou dar um exemplo aqui, não bom. Por que eu estou dizendo não bom? Quando eu começar a falar, você vai entender. Um exemplo avesso, estranho, esquisito até mesmo do padrão bíblico, mas que lá no mundão lá deu certo. Qual? Nabucodonosor, de Babilônia, conquistando a Judéia. O que ele fez? Carregou todo mundo para dentro de Babilônia? Não. Pegou os jovens, como Daniel, Ananias, Misael, Azarias e outros jovens, então não confunda, tem gente que lê a Bíblia e acha que só os 4. Calma, vamos devagar. Muitos jovens, eles são os 4 porque ali trata-se de um hebraísmo, na qual, quando um hebreu ia escrever, um judeu, como você quiser falar, ele, para citar, ele pegava mais quem se destacava. Essa é a explicação, inclusive, para você, lá em Caim e Abel, que tem gente que acha que só tinha 4 pessoas no mundo. Adão, Eva, Caim e Abel. Aí Caim matou Abel, só ficou 3 pessoas no mundo, não tinha mais ninguém. Aí Caim casou com quem? Só tinha 3. Calma, vamos devagar, vamos devagar. O ponto claro é entender o seguinte, hebraísmo. Então, a tendência, voltando aqui para não falar demais, é o fato de que Nabucodonosor pegou esses jovens, implantou, por assim dizer, neles a cultura babilônica, para que a partir do momento que ele trouxesse mais pessoas, ou demais pessoas, né, outras levas de pessoas da Babilônia, de Jerusalém para a Babilônia, essas pessoas que já haviam sido orientadas, como Daniel e outros, já conheciam a cultura, já falavam o idioma, já tinham noções ligadas à gastronomia, já tinham todo um conhecimento, essas pessoas é quem estariam por detrás da orientação, de repassar, de doutrinar, até mesmo de discipular, se você quiser falar assim, de maneira babilônica, inserir a cultura babilônica na mente dos judeus. Então, a princípio é isso. Então, eu diria, a estratégia seria essa. Comece com poucas pessoas, oriente algumas pessoas, para que essas pessoas lhe orientem, lhe ajudem, para que você não sobrecarregue. Um que está discipulando 12, mas entre os 12 capacita de maneira específica e traz para perto de si 3, para que os 3 orientem junto aos 9 restantes e trabalhe os 12, para que a partir dos 12, os 70 e dos daí para lá, a gente perde de vista. Olha que maravilha. É um modelo a ser seguido. Sua prioridade. O propósito de Jesus, no que tange ao discipulado, não é fazer com que o discípulo saiba tanto quanto o seu mestre, mas que ele seja como seu mestre. Não é o discípulo mais do que o mestre, nem o servo mais do que o seu senhor. Basta ao discípulo ser como o seu mestre e ao servo ser como o seu senhor. Outra coisa que é interessante, discipular não é tentar fazer com que a pessoa sempre seja melhor do que você. Faça mais do que você. A princípio, comece levando ou trazendo a pessoa, é o exemplo claro de Cristo Jesus,
embora ninguém seja superior a Jesus, nós estamos dizendo isso aqui, mas a ideia que ele está dizendo, a ideia que ele procurou passar ou repassar para eles, é buscar o conhecimento, repassar também o conhecimento, mas tomando cuidado para que não houvesse nenhum tipo de concorrência. Tem gente que não, eu quero ser melhor. Lembra do que eu falei, a aplicação que eu fiz lá do Eliseu? Tem gente que só aplica assim. Eliseu queria ser melhor do que Elias, maior do que Elias, mais notório do que Elias, chegar a lugar. Parece palavra de coach, né? Não sei nem, eu estou quase virando um coach gospel aqui já, só de falar isso. Elias, eu vou vencer você. Elias, eu vou dobrar. Elias, eu vou chegar onde você não chegou. Elias, Deus me vai me levar. Gente, isso aí é coisa de pregador. Cá para nós, o texto é... embora... Mas, Fernando Aquino, o senhor nunca leu lá que Eliseu fez 14 milagres e Elias só fez 7? Elias só fez 7 mesmo. A Bíblia conta toda a vida de Elias, está ali tudo. Será que desde que ele nasceu, o nascimento de Elias, a vida inteira está ali? Ou o autor queria passar uma visão clara, específica? Ele selecionou, ele separou. Porque nós podemos trabalhar a questão da hipérbole, baseada em Jesus também, no capítulo 21 de João. Jesus fez tantos milagres. Se fosse escrever, uma hipérbole, é claro, uma figura de linguagem, mas nem todos os livros do mundo daria. Então, a Bíblia relatou todos os milagres de Elias, relatou todos os milagres de Eliseu? Não sei, fica aí a dica, fica a pergunta. Então, Eliseu queria ser o dobro e mais, muito mais além? Não, aí já estou virando coach. Eu não sou fã desse negócio. Vamos lá. Mas o ponto claro é aqui, voltando para a nossa lição. Peço perdão aí pelos os pontos aqui. O ponto claro é entender que Jesus está nos querendo passar a ideia de que nós, enquanto discípulos, devemos nos aproximar ao máximo do caráter, do ensino, da visão que o mestre nos ensina. Então a gente não precisa saber tudo que ele sabe, conhecer tudo que ele conhece, entender tudo que ele entende. Mas o que fica é o legado, o que fica é a experiência, o que fica é o comportamento. Há casos em que o mestre morre e o discípulo ainda não tinha aprendido a metade do que deveria. Mas o mestre que faleceu, deixou para o discípulo o caminho, a sequência, a maneira de fazer, a linha, a visão clara para aprender. Eu vou dar um exemplo aqui teológico. Tem pessoas que fazem seminário e falam, pai, eu fiz seminário, eu não aprendi nada no seminário. O que eu aprendi em casa, lendo, eu sou autodidata. Mas talvez essa pessoa não tenha entendido que o seminário, ele não foi para o seminário para aprender tudo. O seminário gente, é pouco tempo, 4 anos de teologia, não vai aprender nada. Mas lá você aprendeu o caminho, a metodologia para buscar o tal conhecimento. Talvez em casa você não sabia de comentários bíblicos, léxicons e questões ligadas ao idioma original, hebraico. Ali você só foi ali para ter e aprender a noção, para que a partir dali você possa continuar caminhando. Então não é um pacote fechado. Eu entro num seminário, fico 4 anos, no geral, né? 4 anos, bacharel, entro ali e depois ali eu já sei tudo. Não, ali é só para te dar o rumo para que você prossiga. A mesma coisa é um exemplo aqui, eu diria de maneira prática. Eu não preciso saber mais ou tanto quanto o mestre, mas imitar o mestre, o caminho do mestre, o caráter do mestre, a forma do mestre, olhar a vida, isso é importante. Tá? Então a prioridade de Jesus sempre foi essa. Que os discípulos olhassem para o que ele fazia, a ponto de fazer. Isso que é interessante. E eu gosto de ter um exemplo que eu uso, acho que quase todas as minhas aulas, quem está comigo um tempão aqui acompanhando sabe que eu uso esse exemplo direto. Mas eu gosto muito, já falei dele aqui, inclusive eu falei dele aqui hoje nesse vídeo. Eu gosto muito do Marcos 9. Porque o Marcos 9 está lá. Jesus sobe com os 3, Pedro, Tiago, João, deixa os restantes aqui embaixo. E aí, quando Jesus desce, não vou falar da transfiguração aqui do monte, mas quando desce do monte, uma turba de pessoas iradas, nervosas, uma briga. Aí, quando ele chega, todo mundo caladinho, abaixa a cabeça. De um lado, os discípulos, 9 que ficaram, do outro lado, os escribas. E Jesus percebe que havia uma discussão, eles estavam arrazoando, discutindo. E Jesus foi até os escribas. O que estavam discutindo com os meus discípulos? Arrazoando com eles. Os escribas envergonhados nada disseram, os discípulos mais envergonhados nada disseram, e um pai, no meio da multidão, aparece e diz, trouxe-te o meu filho que tem um espírito mudo e tal, e o pai começa a contar o que aconteceu. Era um pai que havia levado um filho para Jesus, expulsar um demônio, porém não achou Jesus, achou os discípulos, e os discípulos dizem, deixa que a gente resolve isso. Os discípulos nada puderam resolver, os escribas começaram a caçoar, a mexer, daqui a pouco vinha uma disputa, o escriba de um lado, o discípulo do outro, e o menino continuava endemoniado e nada acontecia. Jesus chega, expulsa de maneira, conversa com o pai, expulsa o demônio,
E ali, quando o demônio sai, indo para casa ou a caminho, os discípulos perguntam, mestre, por que não podemos expulsar? O que houve? É como quem diz, fizemos tudo certo, usamos a metodologia correta, mas o demônio não saiu. Onde é que a gente errou, por assim dizer? Aí Jesus fala que a caça de demônios que não saem senão em jejum, sem jejum e sem oração. Se não tiver jejum e oração, o demônio não sai. Então muitos criaram uma regra, né? Que para expulsar demônio tem que estar primeiro jejuando e primeiro tem que estar ali no processo em oração. Gente, é muito bonito isso, é interessante isso, mas será que é só isso que Jesus queria dizer? É só isso? Porque tenta imaginar uma situação onde ninguém está esperando uma pessoa ficar possessa. Vai perguntar no meio da multidão, quem aqui jejuou? Quem aqui não comeu nada hoje? Quem aqui está em jejum? Quem aqui está em consagração? Vai procurar, vai sair buscando alguém que está em consagração para... É claro que não, né? A questão é, e eu gosto de pensar assim, lembrando que você que me assiste não é obrigado a concordar comigo, mas eu fico pensando, se esses discípulos já estivessem em consagração, jejuando, orando, buscando, o que teria acontecido? Era só o demônio ter saído? Não só isso, mas a consagração faria com que eles entendessem que não deveriam ter caído na armadilha dos escribas. Eles não teriam perdido tempo em querer mostrar para os escribas que conseguia expulsar, cair na discussão. Percebe que Jesus, a pergunta de Jesus é, por que vocês estão discutindo? O ponto claro é que Jesus estava ensinando aos discípulos que quem anda em consagração, quem anda em jejum, quem mata a carne, não tem tempo para ficar assim, ó, mostrando, querendo aparecer. A carteirinha, porque tem gente que tem a carteirinha de expulsar demônio, tem curso de expulsar demônio, já expulsou, já anotou quantos demônios, quantas legiões, gente que anotou, já expulsei 40 legiões, então fazendo um cálculo, milhares, metade do inferno estava aqui na terra e eu expulsei para lá, tem gente que pensa que é assim. Mas a consagração, o jejum, é um quebrantamento, onde a humildade falará mais alto. Então tá aí, um bom exemplo, gente. Andar com Jesus era uma escola. Suas exigências. Seguir a Jesus é uma escolha deliberada e voluntária, além de implicar renúncia em vários aspectos da vida. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Todo seguidor de Cristo deve negar-se a si mesmo para estar apto a seguir. É importante destacar que o ciclo completo da vida e do ministério de Cristo foi um sublime ato de autonegação. Outro exemplo. Dentre as exigências que Jesus faz para que sejamos seus discípulos, uma delas é muito importante, eu vou ficar só com essa aqui, a guisa de comentário aqui. Nós temos aqui, gente, essa questão de negar-se a si mesmo. Renúncia. Se alguém quer, você quer vir, realmente esse é o desejo, tem que querer, em primeiro lugar, tem que querer. Tem que ser algo deliberado, ou seja, proposital, quero, e voluntário. Que ninguém te force a isso. E tem pessoas que muitas vezes se veem forçadas a tomar certas atitudes. Até por uma questão emocional. Aqui pessoas que se usam em valer de muitas coisas, né? Som alto, barulheira, pessoas gritando no ouvido ali, aquela coisa e tal. Não que eu tenha alguma coisa contra a som alto, você me entendeu, tá, gente? Ok? Mas o ponto é entender que tem coisas que são feitas mais para aguçar o lado emocional. Isso não pode acontecer, tem que ser algo voluntário, deliberado. E Jesus falou, se alguém quer vir após mim, em primeiro lugar, negue-se a si mesmo. Aí mesmo, se alguém quer vir após mim, vamos tentar fazer uma aplicação, não creio que seja essa a aplicação correta do texto, dentro da exegese, regras hermenêuticas, mas eu quero fazer uma aplicação aqui, tentar ser um pouco mais pragmático. Se alguém quer vir após mim, então, é como Jesus diz, eu estou aqui, você está aí. Se você quiser me seguir, vir aqui e me acompanhar, em primeiro lugar, aí mesmo onde você está, negue-se a si mesmo. Porque você só vai conseguir chegar a mim, aqui, a Jesus, se você aí se negar. Porque muita coisa aí está dizendo para você, não vá. Esse é o detalhe. Eu aplicaria sim, dessa forma. Quando ele nos chama e diz, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, em primeiro lugar, é que quando a gente só de pensar em seguir a Jesus, muita coisa se coloca ao nosso redor dizendo, não vá, não siga. Você não vai conseguir, você não vai aguentar. É muito para você. O peso é muito. Então ele diz, ó, negue-se a si mesmo. Porque as vontades vão dizer, fica conosco, realize-nos,
As vontades dirão para quem quer seguir a Jesus, realize-os. Então a pessoa precisa parar onde está Jesus. É como quem diz, se você não tem noção, aonde você está? Aí mesmo, para que a emoção... O que Jesus está querendo dizer é que não é a emoção que nos levará a Ele, porque a emoção nos faz aproximar de Jesus, mas nos deixa lá, parados. Jesus continua e a gente para. Tem gente que se aproxima dele, tem gente que vou seguir a Jesus, vem, se aproxima dele. Só que Jesus continua caminhando e a pessoa para no mesmo lugar onde encontrou Jesus. Não sai dali, estagna, fica estagnado. Então, deixa eu tentar ser prático. É como Jesus estiver dizendo, você quer seguir a mim, eu estou aqui, você quer vir após mim, quer me seguir? Então, aí mesmo onde você está, negue-se a si mesmo. Entendendo essa autonegação, vem a mim e vamos, me segue. Só que enquanto você chegar aqui, eu tenho algo para você aqui. Okay? Quando você chegar aqui, você vai negar a si mesmo e vai vir aqui. Aqui, eu vou te dar, não a minha cruz, que Jesus carregou a dele, né? A cruz dele, mas você será apresentado a sua cruz. Olha que coisa interessante, gente. E aí, assim como eu carreguei a minha cruz por vocês, vocês agora continuarão. Cada dia, né? Tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Aí você vem comigo. Todo seguidor de Cristo deve negar-se a si mesmo. Então, em primeiro lugar, Jesus exige de nós autonegação. Que a gente negue-se a si mesmo. E aí eu vou adiantar um pouco, né? Porque para não se estender demais o vídeo. Vamos lá. 2.4. Seu propósito e desejo. O propósito da vinda de Cristo ao mundo está ligado ao alcance de pessoas para o reino de Deus. O desejo de Deus é que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. A meta da igreja, por conseguinte, é conquistar pessoas para Cristo. Mas a obra só será concluída quando a pessoa nascida de novo for consolidada na fé e estiver pronta para também alcançar outros para o Evangelho. Então está aqui. A pessoa decidiu seguir a Cristo, negou a si mesmo. E qual é a visão clara? A visão clara é que essa pessoa ali que negou a si mesmo, entenda que esse é o propósito de Deus, alcançar a todos. E se eu entender que o propósito de Deus é alcançar a todos, é enquanto eu sigo a Cristo e carrego a minha cruz, eu também convido, ajudo, auxilio pessoas a fazerem o mesmo. Isso que é discipular. Discipular é, enquanto eu a Cristo sigo, convidar, ajudar, não atrapalhar, não impor barreiras, não dificultar a vida de ninguém e convidá-la a seguir a Cristo junto. Esse é o propósito e o desejo. Isso que é interessante. A obra só será concluída, né, quando a pessoa nascida de novo for consolidada na fé, estiver pronta também para alcançar outros. Então eu não posso, uma vez discípulo, passar a vida toda achando o seguinte, não, eu fui chamado, estou seguindo, mas eu não sei o que fazer. Não, nós sabemos. Nós devemos orientar outras pessoas, chamar outras pessoas, preparar outras pessoas para que os mesmos sigam a Cristo. Esse é o desejo, eu diria aí, aplicaria com propósito. Tá? Terceiro e último tópico. Estratégias modernas para o discipulado. Vamos fechando aqui a lição mais prática, que eu vou resumindo a quantidade de coisas que eu falo. Mas eu acho que você já entendeu aí. Em primeiro lugar, família, berço da evangelização e do discipulado. Antes de se definir estratégias para o alcance dos povos ao redor do mundo, deve-se ter em mente que a família é o primeiro espaço em que o discipulado deve acontecer. Os pais são responsáveis por criar em casa os hábitos saudáveis do estudo bíblico e compartilhamento pela oração. Além disso, uma das formas mais eficientes de fazer discípulos em casa é pelo exemplo, tendo como paradigma o estilo de vida do Senhor Jesus Cristo. O discipulado começa onde? Essa é uma pergunta, né? Lembrando que há pessoas que têm a metodologia. Não. A Bíblia diz que é Jerusalém, Judéia, Samaria e confim da terra. Então tem gente que trabalha assim. Primeiro ganha minha casa, para depois minha rua, para depois meu bairro, para depois minha cidade, para depois meu estado, para depois meu país, minha nação, continente e, por conseguinte, o resto do mundo. Gente, eu me pergunto se nós teríamos tempo lá para fazer tanta coisa assim. Quando a Bíblia diz... Então, nós temos que entender o seguinte. Pega a sequência lá. Os discípulos estavam onde quando ouviram essa palavra? Dentro de
Jerusalém. Dentro, propriamente ali, de Israel, naquela terra. Geografia apontava para ali. Então, a tendência é que Deus os tiraria dali, posteriormente, para que eles levassem a palavra. Então, essa sequência que Jesus fala é o quê? Ele me ensina que eu prego de onde eu estou, aonde Deus está me levando, eu vou pregando. Esse é o detalhe. Deus já os levaria para fora do mundo, porque o evangelho precisaria, e graças a Deus chegou aos confins da terra. Mas é dar-lhes entender que eu não tenho pontos específicos, estratégicos. Aonde é o lugar, o tempo oportuno de pregar? Aonde quer que eu esteja. E outra, não há tempo de eu ficar traçando metas minhas, individuais. Eu preciso pregar o reino, propagar o reino. Então eu prego a minha casa, tá aí, então começa na família, o berço é bom, e é muito bom, gente, aqui é interessante, não vou fugir do assunto que é eficaz, é pertinente. Tá em casa, prega em casa, mas enquanto está pregando em casa, não espere pai, mãe, filho decidir, levantar a mão, aceitar, para só a partir daí começar a pregar fora. Pregue em casa, pregue na escola, pregue no trabalho, pregue na faculdade, pregue nos bairros afora, pregue na rua, pregue onde você for. Está viajando, use essa viagem como um momento de pregar. Então esse é o detalhe, pregue. Mas aqui eu quero ficar com a família. O ponto é, gente, família, casa, ambiente, habitat. Nós precisamos pregar o evangelho no nosso lar. As pessoas que conosco convivem precisam conhecer a Jesus. E uma vez conhecendo, deve-se haver também a tais pessoas o processo de discipulado. Dá para nós discipularmos nossos filhos? Sim, devemos. Cônjuges, pais, esse processo deve haver em casa. Então está muito claro aqui, só de ler a gente já tem uma noção clara, né, quanto à oração, pontos específicos, culto no lar, culto doméstico. Todos esses pontos precisam ser trabalhados em casa. Porém, eu acho que já ficou lido aí, você entendeu, e é bom falar sobre isso, que a melhor maneira de ganhar os de casa, que nos conhecem 100%, é pelo exemplo. É por isso. Então, às vezes, você que me assiste aí é um exímio pregador, uma exímia pregadora, pregam aí, arrebatam multidões de pessoas por onde prega, viajam, quem sabe até já foi para fora do Brasil pregando, mas a sua casa não te ouve. Por quê? Porque talvez não, né? Complicado. Possa ser que o exemplo aí é que sisudo e poderoso em palavras, um vernáculo incrível, uma oratória de invejar, um exímio hermeneuta, conhece tudo, doutor em Bíblia, mas um turrão dentro de casa, um mão de vaca, um murrinha, um péssimo pai, um marido agressivo, bate na esposa, humilha a esposa, usa palavras pesadas, e não adianta. Tem gente viajando, rodando o mundo afora aí, a vida já está toda bagunçada, não está nem casado mais, já separou, já está todo para lá, todo jogado, embora não tenha nada a ver com o casamento de ninguém aqui, cada um com o seu casamento, tem que cuidar do meu, é claro. Graças a Deus está muito bem, em nome de Jesus. Mas, que adianta? Então, família, discipulado é isso. Então, tem gente sendo mentoreado por pessoas que estão com a vida toda jogada para cima. Inclusive, gente, um ponto que eu acho interessante, convém falar, estourei o tempo aqui, mas vamos fechar com isso aqui. Vou passar os pontos, mas vou tomar um tempo aqui. Uma das maiores dificuldades que eu vejo, eu disse que falaria, então vou falar. Uma das maiores dificuldades que eu vejo quanto a discipulado, sim, eu vejo mesmo, é o fato de que a nossa dificuldade está no fato de que o bom e velho modelo de discipulado está indo embora. Nós tínhamos um modelo que dava certo, era eficaz, mas foi trocado. Eu li aqui a palavra, não tem nada contra, mas eu li aqui a palavra mentoria, né? São termos que muitas pessoas nem sabem o que é mentoria. Eu até então, quando eu uso a palavra mentor, me faz lembrar de criança, né? O He-Man, quem já assistiu o He-Man? Tem um mentor, é um personagem que tinha lá no He-Man. Até então, mentoria para mim é assistir o He-Man. Mas brincando aqui, não estou zombando quem tem mentores aí no Brasil afora, meu mentor. Mas, gente, o problema é que essas pessoas hoje que se diz mentores, tutores, sei lá, acabam mais fazendo um evento, vendendo um pacote. Tá? Lembrando que eu não sou contra vender curso, a pessoa estudou, né? Eu mesmo tenho essa visão futuramente, quem sabe um dia. Mas quando o assunto é discipular, gente, a coisa tem que ser levada a sério, trazer para perto. Eu não sei, talvez um curso de interpretação bíblica, um curso de não sei o quê, um curso, amém. Eu também estou pensando, não vou mentir, isso aí. Depois você me veja falando isso aqui, depois, o cara está num curso lá, e foi hipócrita. Não estou já dizendo logo, não sou hipócrita. Mas onde eu quero chegar, para fechar aqui agora o vídeo, é o fato de que tem pessoas que fazem toda essa mentoria
Mas quando você vai fazer os tais cursos, você descobre que nada tem a ver com ensino, discipulado ou Bíblia. Pegar aquele bom e velho discipulado antigo e transformar em muitas coisas que nada tem a ver. Você quer ver um exemplo maravilhoso bíblico de discipulado? Para a gente poder entender onde eu quero chegar e ser prático. Atos 8. Filipe passou um bom tempo em Samaria, eu não posso falar mais porque eu estourei o tempo, mas passou um bom tempo em Samaria. Depois o Filipe que ganhou, por assim dizer, Samaria, embora Cristo tenha passado 4 dias lá antes, né? A gente vai ver isso lá em João 4, Jesus passou 4 dias basicamente lá. Há quem diga 2, 4 dias em Samaria, então Jesus já havia pregado lá. Mas Filipe passou um bom tempo ali, ganhou almas e almas para Jesus naquele lugar. É interessante, porém, Filipe ali estando, Deus o tira dali, o chama dali, a estar numa estrada deserta, onde ele encontra o eunuco da rainha Candace, etíope, que está lendo o texto, tem uma certa dúvida quanto ao texto do profeta Isaías. Filipe é convidado por Deus a se aproximar. Convidado não, Filipe recebe uma ordem de Deus para se aproximar da carruagem, se aproxima, vê que percebe que o eunuco está lendo em voz alta, costume da época, ler em voz alta, eu gosto de ler em voz alta, que ajuda a memorizar. E aí ele perguntou, entendes tu que lês? E o eunuco respondeu, como poderia entender se não há quem me explique? E aí ele convida Filipe a subir na carruagem. Filipe... Aquela viagem nem bem terminou. Em dado momento daquela viagem, um bom tempo se passou, o eunuco olhou para as águas, não foi Filipe, foi o eunuco, olhou para as águas e disse, eis aí as águas, o que me impede de ser batizado? O que me impede de ser batizado? Peraí, o eunuco na primeira viagem já conhecia batismo. Então, isso é um discipulado. Filipe entendeu o seguinte, eu não sei quantas horas, quanto tempo eu vou ficar nessa carruagem, mas enquanto eu estiver aqui, eu vou ensinar mesmo. Então, o Filipe não passou por uma mentoria, um pacotinho de cursos, aquela coisinha tal, aqui, faça 3 vezes assim, vai 3 vezes assim, vença, triunfa. Não, Filipe falou, entendeu o quê? Deus me colocou aqui para algo sério, prático, algo forte, e eu tenho que me fazer valer disso aqui. Então, Filipe aproveitou. Então, discipular é aproveitar o momento. Você nem sabe, você discipulador que está aí, ó, você não sabe quantas vezes, o quanto tempo você terá acesso a estar com as pessoas que você está discipulando. Então, se faça valer desse momento, desse tempo, para ajudar, para orientar. Use discipular, ele usar de maneira correta e abençoada muito bem o tempo. Filipe fez isso. E aí, nós vemos que coisa maravilhosa. Então, use na sua casa o tempo que você tem para discipular. Segundo, o desenvolvimento de novas competências ministeriais. Vamos lá. As novas tecnologias de comunicação passaram a integrar o cotidiano das pessoas. Tais artifícios, se utilizados com equilíbrio e sabedoria pela igreja, podem transformar-se em ferramentas eficazes na proclamação do evangelho e no discipulado da distância. Então, nós temos coisas que estão aí para ajudar no discipulado. Vamos ver, então. O ambiente virtual, uma dessas coisas é esse. Nós temos aí o ambiente virtual. Nas interações pela via virtual, o discipulador também é avaliado, seja por meio das palavras ou imagens que posta, seja pelo modo como interage com os outros. Por essa razão, evitar discussões inúteis, proceder com respeito e cordialidade com aqueles que pensam diferente e produzir conteúdo de qualidade são algumas boas maneiras de salgar e iluminar adequada e sabiamente o ambiente virtual. Tá aí, gente. Um bom exemplo a ser aplicado para um discipulador. Se fazer valer das redes sociais. Olha o que eu estou fazendo aqui. Até então não conhecia, desconhecia a internet. Eu estou tentando, dentro das minhas limitações, parcos, né, o som às vezes não é muito bom, você percebe falhas. Estou aqui tentando, né, não tenho aquele mega, ultra, super computador para fazer as montagens, aquela coisa toda. Então eu não procurei esperar aparecer dinheiro para poder montar um estúdio, como muita gente tem, tá? Não estou falando, gostaria, quem dera eu pudesse ter uma tecnologia melhor para montar um podcast, uma coisa maior, não tenho, mas eu não posso ficar esperando essas coisas virem a mim. Enquanto elas não vêm, eu estou aqui indo às pessoas com a palavra. Então use o ambiente virtual, mas cuidado, vigilância, porque tudo que a gente diz fica gravado, pessoas têm acesso, então se faça valer as redes sociais para discipular pessoas, mas cuidado com o comportamento, cuidado com vestes, cuidado com a maneira de falar, cuidado com a tecnologia que você está usando aí, talvez, né, pessoas podem se fazer valer da sua imagem para gerar problema, então tá aí. Um bom ambiente, você já entendeu, o ambiente virtual. 3.3.1, as redes sociais, vamos lá.
As redes sociais têm se revelado uma excelente ferramenta de interação, podendo e devendo ser utilizados para evangelizar, discipular e consolidar pessoas em sua fé em Cristo. No entanto, alguns cuidados precisam ser levados em conta pelo discipulador. Vamos lá. Empregue uma linguagem clara, evitando, né, a gramática internética. Então nós temos aí, né? Na hora de escrever, tem pessoa que usa a gramática internet. Em vez de escrever beleza, escreve B-L-Z. Uou! Uou! W-O-W, né? Demais! Aí um D, um maisinho. Você, né? VC, ao invés de escrever você. Tamo junto. TMJ. Também, TBM, e etc. Tá, e outras mais aí, etc, etc mesmo. O que é o ponto, gente? Procurar ser mais específico. Fala de maneira clara, linguagem clara. Principalmente pelo fato que tem pessoas que usam essas formas de escrita aí até como palavrão, né? Até, por exemplo, não vou falar aqui, você já me entendeu, FDP. Talvez vocês digitem FDP sem saber o que é, e daqui a pouco o camarada está evangelizando ou está xingando aqui. Olha o perigo. Então vamos ser claros, tá? Vamos ser específicos. Segundo, respeito a privacidade das pessoas, né? Cada um tem. Se a pessoa quer, sim. Se não quer, a gente respeita. Estabeleça as fronteiras entre as dimensões pública, privada e íntima da vida. Saiba separar aquilo que da sua vida deve aparecer e o que não deve. Tem pessoas que acabam mostrando até o que não devia mostrar, coisas demais. Então, cria limites, né? Ó, isso aqui é público, como eu faço aqui, posto. Tem coisas que são privadas, meu dia a dia, minha família, minha vida. E também, né, as questões íntimas, só eu, minha esposa e tal, questões assim. Não compartilhe conteúdos antes de verificar as fontes. Ah, descobri algo, vou passar para frente. Cuidado. Muita coisa está sendo pregada e ensinada sem ser verdade. O lenço de Jesus dobrado, ele dobrou dizendo que vai voltar, que ele vem. É bonito, mas aonde está isso? E muitas coisas, isso só deu um exemplo, tem muita coisa que os outros usam e falam. O cego Bartimeu, o pai dele, o Timeu, ele tem os olhos vazados, porque Timeu. Todo mundo prega isso. Mas cadê? É complicado. Então, antes de passar o negócio para frente, procura saber se é verdade ou não. Até uma informação, né? Aconteceu muito na política aí. Concentre-se em glorificar o nome do Senhor pelo cuidado com a pessoa considerada, né, um bebê no sentido espiritual, até que ela amadureça e seja capaz de produzir frutos. Então, outra coisa, né? Mostrar para a pessoa devagar, com calma. Não é porque você hoje adquiriu um conhecimento, um tutano pesado, já come uma feijoada, você vai querer dar uma feijoada para um bebê espiritual. Não, vai devagar, vai de leve. Tem tudo, tem momento, tem tempo. Não queira fazer a pessoa ser você. Eu diria sim. Acho que para fechar isso aqui, eu diria sim. Tem pessoas que hoje, 40 anos de idade, 60 anos de idade, quer que uma criança, um jovem adolescente, se vista como ele, fale como ele, pense como ele. Só que quando você era adolescente, você aprontava o que só Deus fazia. Quando Paulo disse, quando eu era menino, agia como menino, discorria como menino, logo vinha a ser grande, deixei as coisas de menino. Então, há um tempo para tudo, as coisas vão de maneira natural acontecendo. Não é porque você hoje está idoso, fortificado na fé, que o novo convertido tem que pensar igual a você. Cuidado, carregar novo convertido para todo quanto é lugar, vigília, movimento, evento. A pessoa nem se descobriu ainda, já está lá na vigília, está lá no monte, lá não sei onde. Tá? O inimigo que ataca um crente de 40 anos de crente, ataca uma pessoa de 2 dias de crente. Só que o 40 anos de crente tem base para segurar, o de 2 dias não tem, então já cai e desvia. Por isso que a pessoa não fica na igreja. Conclusão, né? Fechando mais uma lição, mais uma aula aí, eu acredito. Né? O tempo aí ficou extenso, 1h18, quase 1h20 de aula, eu não costumo demorar tanto, mas o assunto é bom, é interessante, eu já tinha um tempo que não gravava vídeo. Estou aí, na lida, na luta, buscando, esperando em Deus para as coisas acontecerem, desejando contactar, nós estamos aí à disposição, é um prazer, uma honra estar com vocês, fiquem com Deus, né? Até a próxima aula aí, querendo o Senhor Jesus, vou fazer o possível para tentar postar a aula que está atrasada também aí, seria a aula de número 8, né? Vamos lá, só Deus sabe. Mas quando der, eu apareço aqui. Ainda que demore um tempo, a gente está aqui. Fique com Deus aí. É um prazer, tá? Todos os inscritos no canal. Deus abençoe a todos vocês. Aquele que ainda não é, desejando, fique à vontade. A paz do Senhor. Comente no final, compartilhe e fala desse conteúdo para alguém. Fique com Deus. Mais uma vez, fechando. A paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus. Amém.